Oi, gente, como vai? Então, estamos começando mais uma aula. Eu sou a professora Fernanda Gomes, professora de arte do Centro de Mídias de Educação do Acre. Hoje nós vamos falar sobre cinema brasileiro. A gente já esteve aqui por diversas vezes para falar sobre cinema. Falamos dos quadrinhos no cinema, falamos sobre obras literárias no cinema e hoje a gente vai falar sobre o cinema. Nós vamos falar sobre as produções de cinema no Brasil. Então vamos para a tela e preste atenção no que a gente tem para dizer nessa aula de hoje. Olha, cinema brasileiro, quando a gente fala desse assunto é muito gostoso, muito prazeroso estar aqui com vocês, viu? Olha, o cinema brasileiro é uma das artes mais influentes do século XX, unindo imagem, som e narrativa de forma singular. Sua história, iniciada no fim do século XIX, caracteriza-se por uma transformação constante. E no Brasil, o cinema tem sido um espelho e um agente das complexas mudanças sociais, políticas e culturais. Quantas influências realmente o cinema provocou em todo o nosso país, trazendo abordagens importantíssimas, inclusive. Até o final da nossa aula eu vou trazer para vocês algumas produções que lembram muito bem a nossa cultura, mas também faz críticas a muitas situações sociais do Brasil. Políticas também, né, culturais, então é muito importante porque as obras brasileiras elas têm esse cunho também. Então o cinema brasileiro, ele trouxe produções audiovisuais feitas no Brasil, representação da cultura, costumes e linguagem dos brasileiros e passou por diferentes fases históricas. Então, quando a gente fala de cinema brasileiro, a gente fala de produções que representam nossas histórias, nosso povo, a nossa cultura. E cada fase do cinema brasileiro reflete mudanças sociais, políticas e tecnológicas. Nós vamos falar sobre as chanchadas, humor popular, vamos falar sobre o cinema novo, vamos falar sobre Glauber Rocha, que foi um dos produtores que foi percussor desse movimento do cinema no Brasil, e vamos falar também do cinema contemporâneo. Então é isso que a gente vai trazer aqui ao longo desse tempo que a gente tem aqui para falar sobre essa sétima arte que é o cinema. Vamos para os primeiros passos do cinema no Brasil. Então ele surgiu no final do século XIX, com as primeiras exibições públicas. Afonso Segreto é acreditado por filmar a Baía de Guanabara em 1898, marcando então os primeiros passos do cinema. E aí veio o gênero As Chanchadas, que é de humor popular. Oscarito e Grande Otelo é uma das obras desse período do cinema no Brasil. A Voz do Carnaval, de Adhemar Gonzaga e Humberto Mauro. E Nem Sansão e Nem Dalila. Essas aí, gente, são algumas das obras desse período das chanchadas, que tinha esse gênero de humor, era popular. Então, esse fenômeno foi das décadas de 1930 a 1950, tem como característica o humor, música, crítica social leve. Era da Atlântida Cinematográfica, que era um estúdio central do gênero de humor. Astros icônicos como Oscarito e Grande Otelo, que você vê aí nessa primeira imagem à sua esquerda. Então são eles os responsáveis, né, os principais desse período do cinema no Brasil, que são as chanchadas. O humor popular, de fato, era muita graça. E aí, olha, onde você vê a Voz do Carnaval de Adhemar Gonzaga e Humberto Mauro, tem Carmen Miranda e vários outros artistas que fizeram parte desse projeto. Aí logo embaixo tem Nem Sansão e Nem Dalila, que também é um filme bem divertido e inclusive está disponível nas plataformas para você conhecer esse período diferente do que a gente tem hoje no cinema. Aí logo em seguida veio o cinema novo e ele emergiu nos anos de 1960, em meio à efervescência política e social do Brasil. Então, os cineastas como Glauber Rocha buscavam um cinema autêntico e engajado que refletisse a realidade nacional. Então, o movimento ele defendia uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, valorizando a crítica social. Então, o cinema novo, ele era um realismo puro, crítico, cru, né, e social.
locações reais, atores não profissionais e baixo orçamento, então por isso que eles chamavam pessoas que queriam fazer as representações no cinema para gravar e eles recebiam pouco porque eles tinham pouco orçamento. Então a abordagem era autoral e engajada com a realidade brasileira e Glauber Rocha era o produtor desse gênero e ele trabalhava com essa ideia de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. E aí à sua direita você vê imagens dessas produções que a gente citou aqui. Depois veio as obras do cinema novo. Eu vou falar para você aqui sobre o Glauber Rocha antes disso, porque ele foi o produtor desse momento especial, ele foi muito responsável pela introdução do cinema no Brasil. Então, eu preciso falar sobre ele para você, para poder conhecer um pouco sobre esse produtor que mudou a história do cinema no nosso país. Então, Glauber Rocha, ele é o principal expoente do cinema novo. Ele utilizava essa visão artística para poder expressar a realidade social e política brasileira. Então, ele fez filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, que foi em 1964, e Terra em Transe, em 1967. Então, essas obras elas foram cruciais para a consolidação estética e temática desse movimento chamado Cinema Novo. Então, essas obras, aclamadas internacionalmente, inclusive, elas deram aí solidez e identidade no cinema novo, abrindo portas para poder ter uma projeção global no cinema, do cinema brasileiro autoral fora também. Mas aí, durante um certo tempo, houve uma crise do cinema novo. E aí houve a crise, mas também houve a retomada. Então foi nesse período aí da ditadura militar, de 1964 a 1985, que impôs uma severa censura ao cinema novo, dificultando então a produção e a exibição de filmes críticos. Então nesse período da ditadura militar, como a gente já falou, tanto na música, no teatro, nas artes de um modo geral, era proibido se expressar, né? Então o cinema ele não podia ter ficado de fora desse movimento nesse período por conta dessa dificuldade de se manifestar durante o período de ditadura. Então ela também causou aí um certo dano a quem vivia do cinema na época. Então muitos cineastas foram exilados, como Glauber Rocha, e mesmo assim a arte resistiu e buscou novas formas de se expressar. Aí eu estou mostrando para você algumas obras do cinema novo, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, Vidas Secas, de 1963, de Nelson Pereira dos Santos, e Terra em Transe, que também é de Glauber Rocha, de 1967. Você pode acessar depois as nossas referências bibliográficas para você conhecer um pouco mais sobre a história desses filmes que deram início ao cinema brasileiro. Aí a gente traz também a crise e a retomada, como eu lhe falei, sobre o cinema brasileiro, devido ao período aí da ditadura militar. Então ele sofreu uma crise, porque não podia estar se manifestando, mas depois veio a retomada com Carlota Joaquina, em 1995. Esse filme também está disponível para você assistir no YouTube, e eu deixei no final da nossa aula o link para você poder acessar, caso você queira conhecer mais sobre essa obra, né? Carlota Joaquina, ela foi aí a responsável. Esse filme foi uma grande obra para essa retomada do cinema no Brasil pós-ditadura militar. Então conta aí a história de Carlota, da princesa, né? Carlota Joaquina. É um filme histórico, ele é satírico. Ele foi lançado em 1995 e dirigido por Carla Camurati e é estrelado por Marieta Severo e Marco Nanini. Então ele foi inclusive relançado nos cinemas em 2025, agosto de 2025, tem toda uma nova
roupagem aí, inclusive remasterizado em resolução 4K. Você pode assistir agora com toda uma nova tecnologia. Então esse filme ele começa na Escócia, onde a menina Yolanda escuta de seu tio a história da infância espanhola, da infanta, aliás, espanhola Carlota Joaquina, e explica, né, sobre a monarquia portuguesa, a elevação do Brasil de colônia do Império Português, o Reino Unido com Portugal, circunstâncias então que levaram ela a ser princesa do Brasil. Então tem toda uma narrativa por trás dessa história e você com certeza vai gostar. É uma nova roupagem dessa produção que fez parte aí da retomada do cinema brasileiro. Vamos seguir agora, porque a gente vai falar de um momento que você que nos assiste conhece muito bem, que é o cinema contemporâneo. Esse cinema mais novo, que traz toda essa nova tecnologia que existe, mas dos anos 2000 para cá, que foi quando sofreu toda essa mudança tecnológica no cinema brasileiro. Então você vai conhecer aí, por exemplo, obras desse período, como Cidade de Deus, que teve aí direção de Fernando Meirelles, um drama e ação, comédia de longa-metragem, Minha Mãe é uma Peça, que tem aí várias edições desse filme. Então, dos anos 2000 para cá, as produções elas falam muito da diversidade. Tem diversos temas, e essas aí que eu citei para vocês, como Cidade de Deus, Tropa de Elite, Bacurau, são obras do cinema contemporâneo. Eu vou falar sobre Minha Mãe é uma Peça porque ele é um filme de domínio popular, é muito bem conhecido, é uma longa-metragem de comédia brasileiro. Ele foi dirigido por André Pelens e protagonizado por Paulo Gustavo, né, que foi, inclusive, um ator muito bem renomado aqui no nosso país. Então, o filme é baseado na peça homônima, criada e estrelada pelo próprio Paulo, e que levou milhões de espectadores ao teatro ao longo dos anos em cartaz. Então, o elenco, ele é bem diversificado, né? E esse filme foi lançado em 2013 no Brasil, atingiu aí uma marca de 2 milhões de espectadores em sua terceira semana de exibição nos cinemas e foi o filme mais assistido nos cinemas brasileiros em 2013, com mais de 4 milhões de espectadores. Então, é uma obra que realmente a gente precisava trazer aqui para falar sobre ela para você que está nos assistindo. É uma referência, sim, do cinema contemporâneo. Mas a gente tem também, além dessas obras que tiveram aí sucesso de bilheteria, a gente tem também obras que foram reconhecidas internacionalmente. Veja aí na sua tela. Olha, antes disso eu vou falar para você dos principais gêneros que a gente falou agora há pouco, como as chanchadas, o cinema novo, as comédias contemporâneas, documentários, ação e drama social. Esses aqui são principais gêneros do cinema brasileiro. Antes de falar sobre os que foram referência internacional, eu precisava falar desses gêneros aqui, porque você talvez precise saber dessa informação para responder a nossa atividade logo em seguida. Então, são as chanchadas, o cinema novo que a gente falou aqui para vocês, as comédias contemporâneas, como Minha Mãe é uma Peça, documentários, ação e drama social também são produções brasileiras, são os principais gêneros, estilos de filmes brasileiros. Então, gente, aqui nós temos as obras que tiveram reconhecimento internacional. Aí vocês veem Central do Brasil, que foi indicado ao Oscar em 1998. Cidade de Deus, que também é uma indicação, foi uma indicação ao Oscar, recebeu aí 4 indicações. O Pagador de Promessa, que também foi Palma de Ouro em 1962. E Ainda Estou Aqui, que foi Oscar 2025. Então essas são obras
reconhecidas internacionalmente que eu trouxe aqui para vocês. Mas tiveram muitas outras indicações brasileiras. O Brasil, inclusive, ele é muito reconhecido fora por conta das suas produções. E a gente, aqui do outro lado da tela, é quem aprecia, é quem curte, é quem se enxerga no cinema brasileiro, porque normalmente ele conta a história da nossa gente. A gente teve aí vários lançamentos em 2025, trazendo um pouco da história do povo brasileiro, e a gente, quando assiste, se enxerga em algum momento nessas produções, que é, inclusive, uma linguagem mesmo utilizada para falar da nossa gente, que é a sétima arte. O cinema brasileiro traz muito o que é nosso. Agora, vamos para a nossa atividade, para ver se você lembra um pouco do que a gente trouxe aqui na nossa aula de hoje, sobre a arte do cinema. Você vai ler a pergunta e depois terá aí as alternativas para você poder responder. Então, durante os anos de 1990, o cinema brasileiro enfrentava aí um período de reestruturação após a crise causada pelo fim da Embrafilme. Qual filme é considerado o marco inicial dessa fase de retomada, que reacendeu o interesse do público pelas produções nacionais? Nós falamos aqui sobre esse período de crise, inclusive, né, do cinema brasileiro, que ficou impedido de se manifestar, até porque o cinema ele fala muito das questões políticas e sociais que acontecem naquela ocasião no país, e no período de ditadura não se podia fazer esse tipo de manifestação. Então, qual a resposta a gente pode trazer aqui para essa pergunta que eu coloquei aí na sua tela sobre o cinema brasileiro? Então, nós temos aqui, letra A, Tropa de Elite, letra B, Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, letra C, Bacurau, letra D, Marighella e letra E, Cidade de Deus. Qual alternativa a gente pode considerar aqui como a correta, baseando no que a gente falou sobre o cinema brasileiro até aqui? Por conta do adiantado nosso tempo, vou trazer a resposta correta para você, que é Carlota Joaquina, que foi aí uma produção que deu aí esse pontapé para a retomada do cinema brasileiro após a ditadura militar. Foi em 1995. Vamos para a nossa próxima pergunta, que diz o seguinte: nas décadas de 1940 e 1950, o Brasil vivia um período de urbanização crescente e o cinema se tornou uma das principais formas de entretenimento popular. Nesse contexto, um gênero se destacou por suas histórias leves, humor simples e músicas que refletiam o cotidiano das cidades. Que gênero cinematográfico é esse? Letra A, cinema novo. Letra B, chanchadas. Letra C, a retomada. Letra D, documentário realista. E letra E, cinema marginal. Qual é a resposta que a gente pode colocar como correta para essa pergunta? Espero que você esteja marcando aí no seu caderno ou printando no seu celular e marcando a resposta que você considera como correta. A pergunta, o que realmente a gente precisa saber aqui com essa pergunta é qual gênero que se destacou por suas histórias leves, humor simples e músicas que refletiam o cotidiano das cidades, considerando as décadas de 1940 a 1950. Então, nós falamos de humor, né, humor leve. Então, foram as chanchadas, aí, um dos primeiros gêneros do cinema brasileiro, que teve aí toda essa produção voltada para o humor, teve aí a participação também de músicos, porque nesse momento se utilizava no cinema toda a arte que era produzida naquela ocasião. Então, utilizava-se de todos os artistas, de diversas modalidades, de diversas linguagens da arte para introduzir no cinema. Então, a nossa aula de hoje está chegando ao final, mas antes eu vou resumir aqui para você, bem brevemente, sobre o que a gente falou hoje. Olha aí o nosso mapa. Você vai ver que nesse período aí, nas origens do cinema, nesse período de 1896 a 1930, foram as primeiras exibições de cinema no Rio de Janeiro. Aí tiveram
esse momento também em Porto Alegre. Teve a Era de Ouro e Atlântida em 1940, 1950, as chanchadas e as comédias populares, né, em 1940, como vocês conseguem ver aqui nessa imagem. O Cinema Novo, em 1960, e aí a gente apresentou para vocês o grande percussor desse movimento do Cinema Novo, que foi Glauber Rocha. E aí ele trazia, né, aquela frase de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, e ele trouxe, em 1960, Deus e o Diabo na Terra do Sol. E no cinema contemporâneo, que já é de 2000, nos anos 2000 para cá, que traz aí uma diversidade de temática nas produções, e a gente teve sucessos internacionais como Cidade de Deus, Tropa de Elite, Bacurau, Central do Brasil. Então são filmes aí, Ainda Estou Aqui, que é o mais recente, e que você teve acesso aí a essas produções, ficou sabendo, né, de tudo que aconteceu com a repercussão que teve desses últimos filmes aqui no nosso país. Então, gente, é isso. Eu espero que você acesse a nossa referência bibliográfica para você poder conhecer um pouco mais sobre as obras que a gente trouxe aqui na nossa aula de hoje. A gente se encontra na nossa próxima aula. Até logo!